Olá, olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas à nossa live. Hoje, quarta-feira. Oi, Guga, Flávia, tudo bom, Letícia? Oi, Dani, tudo bom? Eu tô aqui muito feliz por estar... Porque eu sei que dessa forma que a gente faz nessas lives, aproxima as pessoas que estão em casa, que podem ter acesso à informação, né? A gente sabe que o Instagram é uma forma bacana de que a gente... de aproximar as pessoas, né? Então, pessoas do Brasil todo, do mundo, podem assistir, a gente pode discutir. Eu fico muito feliz em fazer live, sabe? Tudo bom, pessoal? O pessoal tá entrando aqui. Tô esperando aqui a nossa convidada de hoje. Oi, Ana Paula, tudo bem? Guida Couto, tudo bom? Obrigada pela audiência de vocês. Tô esperando a Cíntia Alves chegar. A Cíntia é uma psicóloga que eu admiro o trabalho já há bastante tempo. Oi, Regina, tudo bem, querida? Tudo bom? Saudade de você. E a Cíntia, eu admiro o trabalho da Cíntia já há bastante tempo e fiquei muito feliz quando ela topou fazer essa live comigo. Oi, Nélia, tudo bem? Vamos só esperar a Cíntia chegar. A Cíntia é psicóloga com 20 anos de experiência. Ela é palestrante, ela é mentora, ela é consultora em saúde mental. Oi, Paty, tudo bem? Eu propus para a Cíntia que a gente falasse um pouco sobre as emoções, né? Oi, Bel, tudo bom? Isabel Sampaio, minha querida cabeleireira, minha amiga. Amanhã eu vou aí, hein, Bel? Tô precisando dar um jeitinho aqui. E eu propus para a Cíntia que a gente pudesse conversar sobre as nossas emoções, né? Nesse mês de setembro, setembro amarelo, no mês que a gente precisa, que a gente propõe aí uma pausa para refletir sobre o suicídio, né? Oi, Joyce, tudo bem? A Cíntia tá chegando aqui. Oi, Cíntia, tudo bom? E aí daqui a pouquinho eu divido tela com ela. E enquanto isso eu vou falar um pouquinho da experiência da Cíntia. A Cíntia, deixa eu só liberá-la aqui. Então, a Cíntia é psicóloga, palestrante, como eu disse para vocês, mentora, consultora e criadora de conteúdo. A Cíntia, ela é especialista em terapia cognitivo-comportamental. Oi, Cíntia! Olá, boa tarde. Tudo bem? Boa Tudo tarde. Prazer falar ótimo. contigo. Prazer é meu também. Prazer, viu, te conhecer virtualmente. É verdade, a gente já se segue tem um tempo. Pois é. Essas coisas que a pandemia fez, né? Que acabou É, aproximando as pessoas virtualmente, pessoas que têm afinidade, que pensam de forma parecida, né, Cíntia? E sim. muito legal. Eu estava aqui te apresentando, mas eu queria que você continuasse. Continua se apresentando aqui para o pessoal. Boa tarde a todos, é uma alegria estar aqui. Doutora Ana, muito obrigada. Acho que a gente está em um momento em que a reflexão é uma bênção, assim, poder pensar sobre o que a gente está vivendo, né? Eu sou psicóloga, trabalho na área da saúde já há 20 anos, então desde que me formei tive a oportunidade de me especializar, fiz 5 formações, estou na sexta agora, uma pós em neurociência e comportamento, então sou nerd de carteirinha, acho que a gente tem muito para aprender a vida toda, a gente não vai dar conta de saber um pedacinho, né? É que o cérebro, né? A gente que estuda cérebro, a gente não para nunca, né, Cíntia? Jamais, é tão apaixonante o tema. Pois E, é. enfim, ao longo desses 20 anos eu tive a oportunidade de atender na clínica, cuidar de cursos de especialização e tudo mais, e atuei em hospitais por 15 desses 20 anos. Então, Uau. tenho uma experiência aí em beira de leito, UTI, e depois, estagiamente, cuidando dos profissionais de saúde, né? Nossa, que incrível. Você sabe que eu postei, né, no meu stories e tal, que a gente ia ter a live.
E acabei de ver um feedback que eu tive de uma amiga querida, que é uma enfermeira, diretora aqui de São Bernardo, e respondeu: a Cíntia, nossa, ela é incrível, eu fiz uma formação de coaching com ela é fantástica, vocês duas juntas, que demais. Ela, pena que eu estou de plantão. Aham. Quem é? É a Meire, ela Ah, eu fez. sei quem é. A Meire está Que super bem aqui. E a gostoso. gente trabalhou anos aqui no hospital. Eu também sou fã de hospital, trabalhei anos no hospital, né, na atenção hospitalar, agora que eu estou mais no consultório. Mas que bacana, que legal. Cíntia, a gente conversou um pouquinho, né, antes da nossa live, então seja muito bem-vinda. Tudo que a gente puder aqui extrair do teu conhecimento aí, desses anos todos de estrada, né, a gente vai aproveitar. Eu propus para você que a gente falasse um pouquinho sobre as oscilações de humor, né? Então a gente está aí no Setembro Amarelo, vivendo essa coisa do cuidado com depressão, com transtornos mentais, que a gente sabe que precisam ser diagnosticados e que são de alto risco para suicídio, mas também a gente sabe que tem emoções que são normais, né? Tristeza normal, enfim, uma sensação de vazio que às vezes acontece que é normal. Fala um pouquinho então pra gente, assim, o que é normal e o que é patológico. Eu acho que a gente está vivendo em tempos em que a gente está buscando a normalidade, né? E aí é curioso como isso não combina com o que a gente pensa sobre saúde mental. A gente tem como se fosse uma espécie de preconceito em relação às nossas emoções, e a gente tem uma tendência a não tolerar muito bem a tristeza, a angústia, a raiva, porque não só elas são desagradáveis emocionalmente, mas porque elas têm um significado ou uma representação social atribuída ao fracasso, à fraqueza, quando na realidade essas emoções elas fazem parte do nosso repertório, elas são esperadas e até em certa medida são elas que nos dizem que estamos saudáveis quando diante de situações difíceis, de frustração, a gente pode experimentar a tristeza, a negação, a raiva e tudo mais, né? Então, eu acho que quanto mais a gente evita essas emoções, mais intolerantes a ela nós ficamos. E, na verdade, se a gente tirar um pouco da expectativa ou do medo de não sentir alegria a todo momento, é o equilíbrio dessas emoções, então, na verdade, a possibilidade de senti-las que faz com que a vida seja experimentada, né? Imagine se a gente, fazendo uma comparação até muito simples, se a gente sentisse prazer em todo prato que a gente encontra, ou em todas as atividades. Então, onde é que está a experiência da preferência, daquilo que me torna único, daquilo que em algum momento não servia e passa a servir? Onde é que está o movimento quando a gente recusa algumas emoções que fazem parte disso, né? É isso mesmo, a gente tem uma intolerância à frustração, né? Quer dizer, tem que estar sempre buscando a todo momento a felicidade, que tem um pouco a ver com esse momento que a gente vive, né, Cíntia, de ficamos muito parados, né, com a coisa do isolamento social, a gente mergulhou na internet, né, e enfim, tivemos alguns conteúdos muito bons, algumas lives muito proveitosas, mas também muita abobrinha, muita coisa ruim, Nossa. né? Muito conteúdo, muita Muita notícia ruim. desinformação, né? Muita desinformação e fake news e tudo. E também a gente vive um momento com essa coisa das redes sociais e esse mergulho na internet, esse culto da alegria, né? Quer dizer, todo mundo tem que estar super alegre o tempo todo mundo tem que estar incrível o tempo todo, maravilhoso o tempo todo, né? E aí eu me reconhecer triste é difícil, né? Perante um mundo tão feliz aí fora, né? É difícil, é um desafio, mas eu acho que a gente tem que lutar pelo direito de se entristecer e de olhar para a tristeza como algo que se manifesta dentro de nós, porque alguma beleza que a gente procurava, a gente não encontrou. Então eu vejo essas emoções até como uma certa poesia, quando eu identifico que, na verdade, elas são portadoras de mensagens. Elas são uma forma da gente abrir o mundo interno e conferir o que está lá dentro. E a gente parece que
só quer encontrar superação, só quer encontrar alegria, quando na verdade essas emoções elas só vêm justamente porque a gente viveu alguma dificuldade, né? Não existe superação sem a tristeza e sem a limitação anterior. Então, poder lidar com, primeiro, as emoções como algo que a gente não escolhe, que tem uma manifestação automática, espontânea, e que isso é por si só sinal de saúde mental, essa espontaneidade, ela tem um valor imenso. Eu costumo dizer, abrindo e fechando já o parênteses rapidamente, que quando a gente chega em um ambiente em que a gente não pode ser espontâneo, é porque tem alguma coisa errada, bem errada ali. Porque o que é que faz com que eu tenha que me reprimir? Com que eu tenha que ficar num estado de alerta sobre o que eu vou pensar, demonstrar, sentir? O que é que eu estou fazendo ali, né? Qual é a experiência que eu estou trazendo para a minha vida e para as minhas verdades nesse movimento? Mas, enfim, então, voltando ainda para esse convite, muitas vezes porque a gente se entristece ou percebe que algo não está bem, que a gente reflete sobre o porquê aquilo está acontecendo. E é nesse movimento que a gente consegue também perceber o que pode ficar diferente. Mas como é que a gente faz isso quando o referencial não é interno? Quando a gente vai para a rede social, como você bem lembrou, e se compara. Será que até biologicamente, fisiologicamente, a gente estava preparado para tanta exposição? Será que isso não mostra o quanto a gente foi educado para mostrar só o lado bom? O quanto a internet não é reflexo, né, da manifestação dessa educação repressora de coisas reais, de coisas naturais, de coisas normais. Então eu me questiono muito a respeito do quanto a gente dá conta dessa alegria, dessa euforia e em que medida isso é esperado. Eu não gostaria de ser uma pessoa que fica 100% do tempo alegre, mas eu também não quero perder a capacidade de ficar muito feliz quando a vida me surpreender. Se eu não tiver o lugar do contentamento, que é aquele dia normal, a rotina que você escolheu e que atende às suas necessidades, e dentro disso as boas surpresas, o que é que vai me alegrar de fato? Né? Então, por que eu preciso mover as minhas decisões, o meu corpo em busca dessa emoção que na verdade mais deflagra a falta dela, porque eu mais experimento a falta da alegria, estou ali buscando a felicidade, eu estou triste com o restante das coisas, né? O quanto vale essa alegria, né? O quanto ela é real, ela é genuína, e o quanto dá para lidar com tamanha dose de dopamina, endorfina e todas as inas, né? E quando a gente fica sempre voltado para esse outro, né? Você sabe que ontem eu atendi um paciente que aquilo me chocou tanto, porque como é importante, né, Cíntia, quando a gente está em busca do desenvolvimento pessoal, né, de se conhecer, como é importante reconhecer os nossos momentos de que eu não estou tão bem, tão feliz, e o momento em que eu estou vivendo um momento pleno de felicidade. É super importante, né, ter esse contraste. Acho que isso vai balizando a gente. E ontem eu atendi um paciente que me chamou muita atenção, porque ele tem 85 anos. E ele estava... É um paciente que tem uma ansiedade, isso está atrapalhando a parte cognitiva, claro, né? Enfim, chega uma hora que o cérebro cobra o preço, né? E aí eu perguntei, e ele está bem financeiramente, ele está bem na vida dele, não tem nenhuma doença grave. Eu perguntei para ele assim, mas o que o senhor tem de preocupação? O que passa na sua cabeça, né? Ele falou, doutora, eu fico preocupado porque eu quero saber o dia que eu vou ser feliz, assim. Eu fico procurando, buscando a minha felicidade. Eu quero saber que dia que ela vai chegar. Porque eu tô esperando ela chegar. Nossa, aquilo me pegou de uma forma, assim, sabe? Porque eu pensei, puxa vida, é uma pessoa de 85 anos que está no final da vida, talvez, né? Provavelmente está no final da vida, e ainda está buscando esse momento do plim, da felicidade. Da eureka, né? Que já passou milhares de vezes pelo nosso nariz, né? E a gente não percebeu. E eu fiquei realmente impactada. Eu acho que é impactante também a gente pensar, dentro do que o seu paciente trouxe, que não é a ausência de problemas ou a possibilidade de ter uma vida com menos preocupações materiais
que de fato está ligada à felicidade, né? E aí eu acho que uma outra coisa que você fala, que eu acho importante, é aqui agora, se a gente se esforçar um pouco para perceber por que é que a gente poderia se sentir bem, se não feliz, né? Será que a gente não encontra nenhum motivo? Eu percebo que essa busca desenfreada pela felicidade faz com que a gente não perceba a possibilidade da gente se alegrar com o aqui e agora, com o que está acessível, com o que eu tenho na minha rotina, com as pessoas com quem eu convivo. E mais ainda, ouvindo o que você trouxe do seu paciente, eu me perguntei, poxa vida, mas por que é que a gente faz esse movimento de achar que a felicidade vai chegar, que ela está fora, né? Que ela está associada a um fato, a uma pessoa, a uma condição física, social, um status, o Há que uma quer que quantidade de seja. dinheiro, né? Exato. Então, na verdade, você não ter um problema financeiro significa você não ter uma preocupação financeira. Isso não representa felicidade, né? Então, eu penso que muitas pessoas até pensam em suicídio e acabam deprimindo porque acreditam que são elas que têm algo errado, já que nelas o modus operandi não é o da felicidade total e restrita. É um modo talvez até saudável. Então, a pessoa às vezes está vivendo um luto, se separou, foi demitido, ou se frustrou com algo, com alguém, se deu conta de que fez uma decisão ali atrás, isso está pesando agora. Meu Deus, por que é que a gente tem que achar que isso não vai doer? E por que é que a gente não pode aceitar que a dor, ela é um processo que, além de biológico, esperado e natural, ela leva a gente muitas vezes para cicatrização e para cura, né? Então, até biologicamente, a dor faz com que o teu corpo responda quimicamente ao processo de autocuidado e cura, né? Você começa a cicatrização a partir do momento que você sente dor. Então, o quanto que a gente não está buscando aqui, nessa telinha, a imagem do Narciso, que é a pessoa que se vê pelo reflexo do que acha que os outros enxergam. O quanto de tempo e de energia a gente está investindo hoje naquilo que de verdade nunca fez diferença na nossa vida, mas a gente segue fazendo porque viu ao fazer, e se aquela pessoa estava feliz e sorrindo naquele lugar, é óbvio que eu vou estar feliz e sorrindo naquele lugar. Eu costumo dizer, eu acho que é fácil ser feliz na Itália, por exemplo, um lugar lindo, de boa comida, mas não necessariamente, né? Para mim deve ser feliz ou é bom, né? Porque eu gosto de coisas que eu encontro ali. Para pessoas que gostam de praia ou de uma natureza mais selvagem, é um péssimo lugar para se estar, e por aí vai. Então eu acho que essa falta de referência interna, então, de olhar para si, né, para as próprias preferências e bancar isso nas suas escolhas, no seu dia a dia, acaba repercutindo nisso. Não sei como é que você vê isso. Perfeito, perfeito. Eu acho que é isso. E aí, quando você fala, você trouxe esse que a gente tem que entender tudo isso, né? E bancar isso, né? E eu adoro essa palavra porque eu sou uma super fã de carteirinha de psicoterapia e todo mundo que me segue sabe disso há um bom tempo. Faço há anos. Peço para todos os meus pacientes irem, indico para todo mundo. Aí tem uns que falam aquela frase maravilhosa, eu não preciso, né? E aí eu gasto aqui 1h30 do meu tempo para tentar mostrar para aquela pessoa que todos precisamos e que é um tremendo investimento pessoal, enfim. Mas aí eu queria que você trouxesse então para gente, de que forma, com a tua experiência, explica um pouquinho para gente assim, porque tem gente que fala assim, eu não quero ir lá na terapia para me abrir com um desconhecido, né? Eu vou lá contar meus problemas para alguém que eu nunca vi na vida. Não, para fazer isso eu ligo para minha amiga, para desabafar, né? Então, com todo o teu conhecimento científico, Cíntia, explica para gente de que forma a psicoterapia ou a terapia cognitivo-comportamental, de que forma ela age no nosso cérebro e por que ela é tão importante no suporte às doenças mentais?
Vou até anotar um adendo aqui para eu não perder, porque eu sou tão apaixonada pelo tema que eu corro o risco de me Ah, perder nele. eu também. Se deixar, eu fico aqui 1h30 falando de psicoterapia. Meus pacientes já sabem, quando eles voltam aqui no retorno, eu dou uma cartinha, um monte de coisa para fazer, eu dou tarefa, né? Porque o pessoal acha que eu vou dar uma pílula mágica e vai voltar ótimo. Eu falo que não, que isso aqui não é a tenda dos milagres. Aí eles voltam, eles sentam, alguns já sentam e já falam: doutora, não comecei a terapia, mas vou começar. Já vem chegando com a explicação, né, com a satisfação. A psicoterapia, eu gosto bastante da terapia cognitivo-comportamental, é a área que eu mais me especializei, mas eu fiz uma formação inicial anterior lá atrás, em psicanálise winnicottiana, eu também gosto bastante, mas eu também adoro o Lacan e acho o Jung maravilhoso, então eu sou uma amante da psicoterapia como uma busca de consciência. E eu vejo que esse é o grande ganho que a terapia traz. Quando a gente tem consciência do que nos move, do que é importante para nós, e a gente associa a essa consciência a autorresponsabilidade e a intencionalidade, a vida muda. Os problemas continuam sendo os mesmos, o discurso do pai, da mãe, do vizinho, do namorado, da esposa, a dificuldade financeira, não importa. A vida continua lá com os mesmos desafios, mas o seu olhar já está diferente, porque você percebe o que é que você pode fazer com isso, o que é que aquilo significa e conta sobre você. Muitas vezes, em psicoterapia, as pessoas chegam se demonizando. Olha, doutor, eu cheguei aqui uma lista de problemas ou de defeitos, as pessoas usam muito a palavra, que eu tenho e que eu preciso modificar, né? E, na verdade, todos os nossos comportamentos têm luz e sombra. Então, tem algo muito bonito que se enuncia com as escolhas que a gente faz sobre nós, que nem sempre é percebido, e tem aquilo de ruim que a gente percebeu e colocou na frente. Então, a terapia, eu acho que ela vai clareando e vai trazendo essa consciência para que a pessoa, sabendo quem ela é, o que é que move ela, o que é que ela entende como uma barreira, qual o impacto das decisões que ela tem na própria vida. Com base nisso, ela tem a intencionalidade de escolher como ela vai conduzir isso. Eu costumo fazer a comparação da pedra no caminho. Cada um de nós vai dizer se aquele é um obstáculo que a gente contorna, segue adiante e vê no retrovisor ou de binóculo lá na frente, ou se aquela é a barreira e é o fim daquela estrada e daquela jornada. E a terapia, ela tem essa possibilidade, né? E aí, quando a gente associa isso, por exemplo, à abordagem da psicologia positiva, a gente já está falando de neurociência de uma maneira um pouco mais aplicada, porque a gente está falando sobre a percepção física de uma emoção de maior encorajamento, de maior esperança, de maior expectativa que vem da condução terapêutica, da busca desse olhar autoapreciativo, autocompassivo, paciente, né, presente, consciente. Então, quando você tem esse movimento, você experimenta o bem-estar, né? Então, essa sensação de bem-estar, de você gostar de ser quem você é, a despeito de qualquer dificuldade e traço que você ainda queira modificar ou fazer as pazes com ele, não importa, né? Isso faz a diferença, né? Então, eu costumo olhar para os pacientes que chegam até mim como destinos, né? Pessoas, para mim, são destinos, são como lugares, assim, são únicos. E a forma como as pessoas trazem a sua história, a sua narrativa, o movimento de permitir que esse lugar, né, que é a existência, o corpo é o lugar. Se a gente tiver que ser muito concreto, onde é que cada um de nós mora? No próprio corpo. Isso é um lugar físico. E o que permeia a nossa existência interna com a existência externa é a pele. Então, quando a gente diz, eu estou à flor da pele, ou, nossa, me senti tocada, e na pele a gente tem aquele arrepio, aquela vontade de viver, que dá água na boca, que dá borboleta no estômago. A gente tem essa percepção de mundo interno e externo porque tem algo que nos separa, né? Que é esse contorno. Então, quando a gente é mais suave, né, com a vida, ou quando a gente sente aquele movimento de existir e de estar dentro de si, e não
olhando para a vida da outra pessoa, comparando com o corpo da outra pessoa, com a geografia da outra pessoa, ou com as características climáticas, ou o que quer que seja, né? Fazendo uma analogia aqui, a gente consegue gostar de quem a gente é, ou entender o que é que falta para a gente olhar para a gente como o lugar que a gente veio ser e pertencer. Então, eu acho que a terapia é muito essa via, assim, sabe? De poder ser quem a gente é. Eu gosto muito dos ciclos da natureza, eu observo muito a questão da ecopsicologia, eu acho que é fantástica. Também pelo bem-estar que isso traz, né? Que a ciência nos mostra. Mas se a gente pensar em qualquer planta que exista, aí na sua janela, se você olhar, ou dentro de casa tem uma planta ou outra, aquilo ali foi uma semente um dia. E a gente, depois que planta, a gente não consegue enxergar o que está acontecendo debaixo da terra. A gente acha que a semente está lá, se der, deu, mas a grande verdade é que muitas coisas acontecem sem que sejam visíveis, né? Sem que estejam no nosso controle. E aquilo que a gente não enxerga, muitas vezes, é a base de todo o resto, né? De toda a vida. E mesmo que a gente pudesse observar, eu vi uma vez no microscópio, uma semente desabrochando assim, em ciclos, né? Parece uma destruição completa e absoluta. Quando, na verdade, cada vez que a gente vai para uma nova etapa, a anterior realmente se desfaz, se desmancha, né? Então, e aquela semente é única, e ela vai ser quem ela é, o que ela pode oferecer, e dentro de um sistema maior, a vida precisa dessa diversidade. E essa diversidade se aplica no meu entendimento, eu posso estar equivocada, e não acho que todo mundo tem que pensar como eu, mas essa diversidade é cada um de nós. A gente precisa dessas diferenças. Mas se eu não quiser ser eu e não quiser ser diferente do outro, porque eu acho que ele é melhor, então eu quero ser igual a ele, quem é que vai ser o meu? Quem é que vai fazer o meu papel? Na minha vida e no todo. Né? Então eu acho que tem um movimento de autoaceitação que as pessoas encontram com a terapia, ainda respondendo a sua pergunta, que é muito bonito. Então, respeitando a sua história, olhando com mais cuidado para a sua narrativa, para aquilo que a ancestralidade trouxe, para aquilo que move. E mais do que isso, para a temporalidade, não só da vida como um todo, mas daquilo que a gente está vivendo aqui agora. Seja bom, seja ruim, isso é só parte de um processo. Então, uma mesma experiência, um mesmo fato é capaz de despertar em nós alegria e tristeza. Né? E isso mostra o quão complexos nós somos. E ainda mais complexo é a gente pensar que quando a gente sente uma emoção muito forte, ela precisa existir como matéria. E aí a gente chora. Eu costumo olhar para a lágrima como o idioma universal da emoção. Porque tem muita coisa que a gente sente e está aqui dentro, tem coisa que transborda, né? Então, essa emoção que transborda e que gera uma atitude, que gera uma reação fisiológica como essa, isso precisa ser amado em nós. Né? E a depressão, e eu vejo que muito do desejo do suicídio, é muito grave a gente pensar que a pessoa está desistindo de existir, né? É uma falta de esperança não só em si ou na própria capacidade, mas no mundo. Então, que mundo é esse que a gente está compartilhando e criando, que ao invés de despertar a esperança, despertar respeito e gentileza, desperta o contrário disso. Acho que cada um de nós tem uma responsabilidade consigo mesmo e com quem está perto, né? De olhar para isso. Nossa, Estou muito impactada com tudo isso que você está dizendo, Cíntia, sobre as nossas emoções, sabe? E sobre a lágrima. Nossa, que coisa linda, assim. Dá até é emocionante, assim, dá vontade até. Meu olho encheu de lágrima, mas eu já me recompus aqui. Mas muito, muito lindo, muito profundo. Muito, muito profundo isso que você está dizendo. E já que você tocou nesse assunto de uma forma tão bonita, assim, tão poética, eu queria que você falasse um pouquinho pra gente como então que eu consigo diferenciar, né, uma emoção, uma tristeza de uma depressão, por exemplo.
Como que eu faço né? Como é que tá tudo bem ou não, eu preciso buscar ajuda? Quando a gente percebe que aquilo que a gente está vivendo, né, uma condição, uma situação, uma experiência qualquer, ela está se prolongando no tempo, né, demais ou mais do que a gente consegue sustentar. E aquilo que era uma tristeza, uma emoção que vinha quando a gente pensava ou se conectava com o assunto, passa a ser a emoção que a gente mais experimenta no dia. Quando a gente não se relaciona só com aquele problema, com tristeza, ou quando a gente não tem mais controle sobre aquilo que a gente faz porque está triste. A frequência, a intensidade e a consistência dessa tristeza se tornam maior e a gente deixa de acreditar não só naquele momento, mas na humanidade como um todo, ou em qualquer possibilidade de que, ainda que milagrosamente algo aconteça, é sinal de que a gente já está deprimido. Então, a depressão, ela é, na verdade, a presença frequente e intensa da tristeza, da desesperança e da falta de autocuidado. E aí a gente começa a perceber isso em termos práticos, porque a pessoa começa a não ter mais responsabilidade, ela começa a não conseguir dar conta dos compromissos, ela não tem mais autocuidado, não tem asseio, a maneira com que ela compreende aquilo que é dito para ela é sempre pelo viés negativo, então ela tem uma mente muito julgadora, né? E esse julgamento normalmente é muito negativo a respeito de tudo e todos. Eu me lembro que assim que eu comecei a estudar psicoterapia cognitivo-comportamental, isso tem, sei lá, uns 10, perto dos seus 10 anos, se não um pouquinho mais que isso, eu tive a minha primeira paciente que tinha ideação suicida. E foi bastante triste, assim, ver nos olhos dela a falta de brilho mesmo. E ela dizia assim, não é que eu não quero mais viver, não é que eu quero morrer, é que eu não quero mais viver. E eu pedia para ela me explicar qual era a diferença entre essas duas coisas, e ela me falava, eu não quero sentir que eu faço parte desse mundo errado. Como eu não posso modificar nada disso que está me incomodando, que é essa injustiça, que são essas distâncias sociais, e ela também tinha uma condição de tranquilidade financeira, social, vamos colocar assim, né? Ela dizia, eu não acho justo, eu me sinto culpada por ter nascido em um lar com boas condições e saber que, bom, por que eu sim e alguém não? Então, ela sentia essas diferenças e com tanta sensibilidade e intensidade que ela se sentia impotente. E essa impotência é capaz de levar uma pessoa ao suicídio. Porque o que é a impotência? É o desejo de fazer algo e não sentir que é capaz. Então, quer dizer, eu tenho que aceitar isso tudo. Eu não tenho mais esperança, não de modificar o todo, mas aquele pedacinho que é a minha parte, né? Então, esse senso de não merecimento, então, essa distância que existe entre viver e morrer, às vezes não se dá, é um senso de existência, de ter que suportar coisas com as quais não se concorda. Não viver em um mundo com as regras que a gente não concorda. Aí você pode dizer para mim, bom, Cintia, a maior parte de nós é assim, né? Então não temos saída. Na verdade, ninguém se cura da depressão olhando para fora. Porque quanto mais a gente olha para fora, mais a gente se compara, mais a gente se julga e julga o outro. A gente cura a depressão, ou trata a depressão, melhor dizendo, olhando para dentro. Olhando para a própria história, para as necessidades que tem, para como a gente cuida disso e para o impacto que a gente tem na vida. Porque a pessoa que desiste de viver, de existir, né, usando os termos dela, na verdade, está deixando de olhar para o impacto que todos nós temos em absolutamente tudo. E essa importância, né? Qual é a sua importância nesse... Qual é o seu valor? Então, qual é o impacto dos meus hábitos na minha vida e na vida das pessoas que eu amo? Qual é o impacto da desinformação ou do excesso de conteúdo que eu estou consumindo? Qual é o impacto de não me alimentar bem com frequência ou de preferir ficar nas telas ao invés de fechar os olhos e praticar meditação, que nada mais é, tornando muito simples isso, né? Mas tentando ser fiel ao que é, ou a como eu traduzo, a percepção das coisas como são.
né? Para a gente transformar alguma coisa, a gente precisa aceitar. E para isso a gente precisa observar, a gente precisa aquietar a mente. E às vezes precisa de um medicamento, precisa de algo que nos ajude, porque esse viés negativo, ele entra no piloto automático, né? E a psicoterapia, ela anda muito juntinho da meditação, né, Cíntia? Geralmente eu vejo psicólogos, as pessoas que trabalham com saúde mental, reforçando a importância e a necessidade da meditação. Essa coisa de Muito. aquietar. Eu comecei a praticar, na verdade, por orientação da minha psicóloga muitos anos atrás, e virei uma super adepta. Já vi algumas palestras, algumas coisas suas falando sobre meditação. Fala um pouquinho pra gente, então, de que forma que isso funciona. Quando você aceita entrar em processo de atenção plena ou meditação, você está abdicando de controlar os eventos. Você deixa de querer prever como eles serão e passa a observar como de fato são. E aí uma tristeza, por maior que seja, ela é só uma tristeza. E a alegria da mesma forma. Então esse processo de observação da realidade para depois poder participar dela e quem sabe transformá-la, faz parte desse processo meditativo, em que você observa primeiro o seu ritmo. A gente vive em um mundo tão frenético, né? De tantos excessos, então a meditação, a primeira coisa que ela propõe é respire. Pare, né? Faça pausas. E dentro desse respire e faça pausas, entenda o que é que você inspira, o que é que você traz para dentro e o que é que você retém e o que é que você devolve. E se a gente for ainda fazer um olhar também poético, o Mário Sérgio Cortella diz que a gente nasceu inspirando, né? Então a gente nasce e o primeiro movimento de vida que a gente tem é a inspiração. E o último vai ser o expirar, né? O último suspiro nada mais é do que esse movimento que inspira, retém e devolve. E a vida é um pouco isso, né? Quem é que te inspira? O que é que você faz que inspira outras pessoas? O que é que você tira do mundo, né? Quando você inspira e traz para dentro, em termos de tudo que você consome. Não é só o ar que você respira, é tudo que você permite que faça morada dentro de você, né? E aí quando você começa a medir a vida, não só pela expectativa, pelo controle, por aquilo que está no futuro e você não alcança, ou que está no passado e você não muda, mas a presença do aqui e agora, o que você tem é um estado de atenção plena que te permite perceber a borboleta que passou, o som que passou, que fez ali atrás, o ruído. E quando você traz essa mágica para perceber o seu ritmo respiratório e entende que você não está controlando a sua vida, mas você está observando ela acontecer, e você tem autonomia sobre a qualidade disso, inclusive a qualidade da respiração que você pratica, é como se naturalmente o corpo percebesse a responsabilidade que tem sobre o próprio bem-estar. Então, para além da inspiração e da expiração, ainda tem a questão do ritmo. Qual é o meu ritmo, né? Então, eu consigo ter um ritmo aqui fora, na minha vida, que combine com o meu ritmo cardíaco? O que é que faz com que o meu coração acelere e me coloque fora daquilo que é o meu natural, né? Então, a meditação, ela traz essa percepção, inclusive, de que a mente ela é parte do corpo. E cada célula nossa é consciente, né? A gente sente no corpo todo sensações que não são necessariamente percebidas na consciência, mas o corpo todo está movimentando e está sentindo a vida. E a meditação te coloca nesse movimento de se observar como parte de algo maior, que é impactado, mas que também impacta, que também toca o outro, né? Então a meditação, ela traz essa possibilidade de você perceber que as emoções, assim como os pensamentos, eles são visitantes, né? Eles são mensageiros. Eles chegam e se você não julga, você permite que eles apresentem o que eles têm para te apresentar e então eles vão embora, você pode até aprender sobre algo que está lá dentro e não estava assim tão claro. Então, eu pratico meditação, venho estudando a meditação há alguns anos, indico para todos os meus pacientes e acho que é algo mágico você poder parar para ouvir a si mesmo. Inclusive, ontem eu estava escutando um podcast
Posso fazer merchan, falar de quem é? Claro, claro, aqui é teu espaço, lógico. Chama Elefantes na Neblina. Foi a Mari Ferrão quem me indicou, falou, escuta esses caras aqui falando, é fantástico. E eles começam dizendo justamente isso, assim, né? A gente está em um ambiente de neblina e os elefantes estão soltos, né? Mas o fato é que quando você tem pensamentos que você não acolhe e você não conhece, eles passam a te controlar e você passa a viver a vida no piloto automático. E a meditação te tira dessa vida em que você não pensa sobre o que está fazendo e sentindo, e sobre o que está acontecendo aqui agora. E aí, nesse podcast, depois eu posso te mandar qual Como é que chama, Cíntia? episódio. Elefantes? Na Neblina. Esse é o canal, né? Agora, o nome do episódio eu não vou me lembrar. Quero entrar, e aí ele mas eu vou procurar. Ele fala de um exercício que é para você anotar em terceira pessoa aquilo que você está sentindo ou como você viveu o seu dia. E para você fazer disso um registro diário, né? E mais do que isso, para você se provocar, além de ver o seu protagonismo na sua história, perceber o protagonismo das outras pessoas. Porque a gente acha que a vida acontece conforme a nossa lente alcança, né? E isso faz com que a gente julgue muito, com que a gente crie expectativa, com que a gente queira controlar e fique intolerante à frustração e até venha desistir da vida, porque afinal a vida, como assim, não é isso que eu estou enxergando aqui? Sim. Né? Então, quando você permite que todos os envolvidos na situação sejam protagonistas, ainda que segundo o seu olhar nesse exercício, você percebe que aquilo que você falou, para você foi dolorido, foi forte, foi difícil, por exemplo, e para outra pessoa foi um alívio, porque ela precisava ouvir aquilo, porque ela foi em busca de uma resposta qualquer que fosse, né? Então, eu acho que a gente precisa enxergar que nós não somos sós, não estamos sós, mas somos únicos. Cada um de nós. Então, se a gente puder perceber que esse protagonismo existe, né, no todo e nas outras pessoas, a gente se convida a ser mais empático e a enxergar que a vida está para muito além das nossas referências e das nossas lentes. Se não me engano, nesse episódio eles citam Dostoiévski. Posso estar falando uma grande bobagem, mas estou me arriscando a errar e depois eu vou conferir. Porque eu já falei disso para um paciente, eu não fiz a lição de casa de conferir. Mas que ele convida as pessoas a falarem sobre o seu protagonismo. Ele escreve, né, de uma maneira em que ele traz o protagonismo de todos os envolvidos. E aí eu pergunto para cada um de nós aqui, o quanto a gente consegue olhar que todos que estão na nossa vida são protagonistas na vida. Todos que estão na história importam. Todas as visões, todas as versões, todas as emoções. E aí eu não preciso concordar, mas eu posso aprender com elas, ou eu posso conviver com essas diferenças, lembrando que é essa diferença que faz a vida linda como é, diversa como é. Estou vendo umas pessoas aqui que eu adoro, alguns pacientes, alguns amigos. Pode cumprimentar todo mundo. Tem gente aqui te falando que te ama. Tudo recíproco. Eu adoro poder estar aqui com as pessoas. Isso é que legal, que legal. Mas eu acho que são exercícios importantes para a gente fazer. Quando você, até neurocientificamente falando, né, quando a gente coloca o pensamento no papel, você traz uma concretude que você não percebe, mas até às vezes quando você está escrevendo, escapa uma palavra ou duas ou três inteiras, não é só um plural, uma concordância, não. E aí você fala, gente, o meu pensamento está tão acelerado, será que eu estou vivendo assim, perdendo coisas? Porque a meditação também faz isso. Te ajuda a não perder tanto da vida. Sabe que tem pesquisas em mindfulness, isso é muito impressionante, eu acho, que dizem que a gente fica, se não me engano, 52% do tempo viajando, sei lá, em Nárnia, apesar que Nárnia eu descobri que existe também, é na Itália, eu preciso ir lá conferir. Mas que a gente fica em qualquer outro lugar, menos daqui e agora, né? Então, meu Deus, isso significa que metade da minha vida praticamente tá passando sem que eu perceba? Perdendo, né? Eu tô perdendo, né? Porque eu tô me preocupando com uma coisa que eu nem sei se vai existir. Tem uma frase bem senso comum que diz, uma pessoa diz no final da vida, nossa, sabe que essa vida eu perdi muitas coisas, vivi muitas coisas, enfrentei muitos problemas e batalhas, mas a maior parte deles nem existiu, nem de fato, nem chegou de certo a acontecer, né? Então eu acho que a gente pode perceber isso, assim, que muitas vezes a gente está dentro do elevador na guerra épica, ou pegando o celular
já falando, e aí a pessoa liga, você já fala alô, ao invés de só cumprimentar. Por quê? A pessoa não sabe, mas você já estava naquele processo mental totalmente desconectado, não só da frequência, mas do momento. Sim. Então, eu acho que se a gente puder olhar para a psicoterapia ou para outras práticas terapêuticas, porque tem gente que realmente não gosta, não fica confortável, mas assim, a prática da meditação, a prática da espiritualidade, eu não estou falando nem de religião, mas da noção da espiritualidade como forma de reflexão sobre a vida, sobre o propósito, sobre o existir, e claro, a terapia, né? As práticas de conscientização são muito importantes para que a gente possa existir e mudar aquilo que a gente gostaria, né? Você falou para a gente de meditação de uma forma tão bacana. Tem algum canal, alguma forma que você orienta, que você indica para a gente meditar? E aí pode falar, você trabalha na Eu Soumi, não adoro, é? sim, eu trabalho com a Mari. A Mari tem várias meditações guiadas lá. Ela tem um curso de meditação com a Thaís Requito, que eu adoro. Eu fui aluna da Ai, Thaís, que coloquei meu legal. filho mais velho também num curso de meditação. No ano passado ele estava vivendo um momento de ansiedade. Filho, já estou contando, já foi. Apesar que ele mesmo uma hora disse. Ele falou, mãe, tu pode me ajudar? Eu falei, vamos fazer um curso. Veja se Tá, faz sentido. E se você gostar, você faz as práticas. Eles seguiram, né? Então, a Thaís Requita é uma professora maravilhosa. Gosto tá. bastante dela. Gosto do Stephen Little, da School of Life. As Uhum. meditações da Mari. A Chiles de Oliveira, do Felicidade Sustentável. Gente, eu tenho um monte de gente que eu adoro. Eu acho que o Uma mundo é enorme. lista. Tem espaço para um monte de gente. Às vezes a Legal. gente não se identifica com a comunicação de um, mas com outro e outro. Então, acho que a gente Sim. precisa buscar, né? Se depois alguém quiser informações mais específicas, pode me escrever, não tem problema que Ai, eu que envio. legal. Tem um monte de gente que está entrando e que vai entrar, que vai assistir essa live depois, e que eu tenho certeza que vão adorar a tua fala, o jeito que a tua sensibilidade para falar de saúde mental, para falar de sentimento, enfim. E aí eu convido a todo mundo para seguir a Cíntia. O Instagram dela ficou marcado aqui, eu vou deixar marcado no IGTV, porque a Cíntia realmente é um ser humano Ah, muito obrigada. muito especial, assim, Cíntia. Eu já te conhecia virtualmente, já seguia teu conteúdo, mas realmente você traz coisas que eu só não vou falar que vou largar minha terapeuta para fazer terapia com você, porque eu vou arrumar briga, entendeu? Imagina, mas a gente pode ser amigas, olha que coisa boa. Pois é, vai ser ótimo, porque assim, eu já tô a fim de largar a minha, ó, ela vai me ligar, vai acabar lá e vai me ligar, para fazer terapia com você, porque, meu Deus do céu, o que que deve ser essa mulher de psicóloga na vida? Eu gosto demais, eu vou te dizer, eu acredito muito na capacidade de aprendizagem, de crescimento, mas ele vem com o amor. E o amor, que é essa força que muda, que motiva, que faz com que a gente tenha até um certo inconformismo, mas não é um inconformismo da revolta, aquele que faz com que você agrida, sabe? Mas é um inconformismo que te coloca em movimento, de criar uma vida diferente. Então, eu acredito realmente que esse amor ele começa com a autoaceitação, né? Com a aceitação daquilo que você é, do que você tem para oferecer, e isso vem com o autocuidado, isso vem com a terapia, isso vem com a procura de um especialista que ajude muito, né? Então, eu faço terapia, adoro, amo, Você faz acho, também? faço. Eu sou muito Ai, apaixonada, muito envolvida com isso, eu que preciso falar legal. sobre as coisas que eu sinto, e a terapia é esse Uhum. momento, assim, que eu sinto que eu tô olhando para mim e para minha intensidade, para minha intencionalidade, mas mais do que isso, aceitando que as minhas limitações, elas não são defeitos, elas são traços que mostram aonde eu posso aprender ou a melhorar ou a meu lado mais difícil. Ai, nossa, Cíntia, olha, nossa live, ela ficou marcada para mim, assim, de verdade. Eu faço muita live, você sabe, né? Vira e mexe, eu tô conversando com alguém importante, mas você trouxe coisas tão importantes, assim, que de verdade tocaram meu coração, assim. Obrigada pelo teu tempo, Fico viu? muito feliz. Confiram lá na Somi Obrigada, também, a gente obrigada. tem um curso de gestão de mudança, outro de gestão de estresse, tem conteúdos lindos por lá.
não é jabá, não. Legal. Ter conhecido a Mari, o conteúdo que ela tem lá, pode ajudar muita gente. Ótimo, ótimo, ótimo. Muito obrigada, Cíntia, pelo teu tempo, viu? Você tá, eu tô ouvindo uns barulhos de passarinho. Que lugar é esse lindo que você tá? Você tá no interior? Não, eu estou em São Paulo, mas eu tenho passado muito tempo no litoral, assim, numa Ah, casa que que eu fico bem perto delícia. da natureza, e o litoral é a Ai, que eu vi casa, uns né? Não é nem passarinhos, a eu praia falei, em que si. delícia. Aqui tem bastante árvore, eu vou te dizer que eu gasto um bom tempo olhando aqui em cima, eu vejo alguns ninhos de pássaro, e aí um outro dia a gente pode falar sobre o que eu penso sobre os pássaros. Eles são seres que vivem com o que têm, constroem o próprio ninho, deixam tudo para trás, percebem o movimento de uma tempestade antes e não se apegam, vão em frente, vão em busca da sobrevivência. Eu acho eles maravilhosos. Que bom que Que dá para legal. ouvi-los. E é bom esse tempo de contemplação, né? De ficar sem fazer nada, olhando enfim, é importante essas pausas, né, Cíntia? É super importante. Muito. Obrigada, viu, Cíntia, pelo teu Obrigada tempo, eu. tá? Obrigada mesmo. Foi um beijo para você. Obrigada Um para todo mundo que beijo. ficou aqui com a gente. Beijo, Até. Tchau, tchau. tchau.